Boa noite, nação brasileira. Deus nos abençoe grandiosamente. No vídeo desta noite, eu quero contar para vocês um pouco da vida da minha mãe. A minha mãe nasceu no Nordeste, uma cidade perto de Recife, capital de Pernambuco. E pelo que ela me conta até hoje, a infância foi algo difícil. Jamais vai esquecer. Porque as pessoas sobrevivem do corte de cana. E quando não tem, como é que elas vão se sobreviver? De onde vão tirar o sustento? E ela chegou a falar para mim que já chegou até dias de não ter nada para comer. Um pão era dividido para 6 ou 8 pessoas. E nos dias de hoje, muitas pessoas comem com fartura e ainda reclamam. Para vocês verem a situação. Aí, claro que todas as pessoas sabem que a situação no Nordeste é precária, que a sobrevivência não é lá essas coisas. Mas nem por isso o povo lá desanima. Nem por isso o povo deixa a peteca cair. Sempre dá um jeito de seguir sua vida adiante. E garanto que parece que são mais felizes do que nós. Entendeu? Aí, o que foi? Outra parte da minha mãe que ela fala que é triste, é que ela falou que a mãe dela entregou ela para ser criada pela avó materna por causa que ela não tinha condições de cuidar. Aí depois veio para São Paulo, Osasco, começou a trabalhar numa empresa, começou a ganhar dinheiro e ela morava com uma tia dela. Só que essa tia era o capeta em forma de gente. Sempre maltratava a minha mãe e sempre batia nela. Minha mãe falava para mim que o dinheiro que ela ganhava, ela sempre guardava embaixo do colchão. Aí depois que fazia tempo que ela estava trabalhando, ela abriu um crediário numa loja. Aí ela estava com as prestações em dia, até que um dia começou a vir cobranças da loja. Aí a minha mãe começou a olhar o dinheiro embaixo do colchão e começou a anotar falta. E ela descobriu que o capeta da tia dela começou a descobrir que ela guardava o dinheiro embaixo do colchão e começou a tomar o dinheiro dela e começou a gastar com outras coisas, a aí minha mãe falava que não ia dar dinheiro para ela. E aí o que aconteceu? Aí a minha mãe começou a apanhar dessa, dessa safada sem vergonha da tia dela, por causa que essa desumana da tia dela queria que ela pegasse o dinheiro, era para ela gastar com a tia dela. Ainda tinha um vagabundo que morava com a tia dela
que não ajudava em nada, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí a minha mãe conheceu uma pessoa que futuramente seria a cunhada dela. E essa pessoa, aí a minha mãe conseguiu fugir das garras do animal da tia dela. Aí foi morar aí com essa pessoa que mais pra frente seria a cunhada da minha mãe. E aí o tempo foi passando. Aí a minha mãe conheceu o meu pai, que no caso era irmão dessa pessoa que mais pra frente seria a cunhada dela. Então eu vou tentar adiantar a coisa. Com o decorrer do tempo, minha mãe começou a ter perdas na família. Aí uma vez mandaram uma triste notícia para minha mãe, falando que a irmã dela, que tinha 7 filhos, tinha morrido. A minha mãe queria largar tudo para ir lá, para ajudar a família, mas como é que ia? Você largar as coisas ir de última hora, sim, sem ter dinheiro, sem ter nada, sem preparo espiritual para essas coisas. Aí que aconteceu? Aí a outra irmã da minha mãe, que ainda é viva, começou a cuidar dos filhos da irmã da minha mãe que morreu, entendeu? Sete filhos. A outra perda que ela teve foi do cunhado dela. Também ela queria ter e largado tudo para ir, mas sabe que não é fácil. Aí também, aí um irmão dela que morava também em Osasco morreu quando estava levando o filho para a escola. Aí vocês vê como a vida das pessoas não é fácil. Aí eu tô contando essa história através de um vídeo que é para vocês verem como vida de mãe é sofrida. Quantas coisas que elas suportam para poder conseguir dar o melhor para os seus filhos. E muitos filhos ainda não reconhecem. Agora, para finalizar esse vídeo, na minha opinião, de todas as perdas que a minha mãe teve, a que mais mexeu com o emocional foi a do meu pai, entendeu? Porque você vê uma pessoa que está com você 24 horas morrer e você não poder fazer nada, é triste demais. E ainda sabendo que a pessoa não apresentava nenhum problema de saúde. Muitas coisas na nossa vida são tristes, inaceitáveis e só o tempo que vai fazer com que o buraco da ferida seja fechado. E depois que o meu pai morreu, demorou para todo mundo se adaptar a uma nova vida, principalmente minha mãe, por causa que se precisasse ir no médico, meu pai que ia. Se precisasse qualquer tipo de coisa, era ele que fazia correria. Entendeu? Aí depois que aconteceu essa perda, a minha mãe olhava para todas as dependências da casa, sentava, chorava, e com o decorrer do tempo foi que a situação
foi amenizando. Mas dia 17 de outubro desse ano vai fazer 12 anos que o meu pai morreu. Mas a questão é que, por um lado, a gente conseguiu superar a falta dele, mas tem horas que tudo em casa lembra dele. Em pensar que ficou muita coisa projetada por ele, que ele tinha a intenção de dar sequência e que não foi concluído, fica triste, porque não é fácil você conseguir superar a falta de uma pessoa que convivia com a família 24 horas. Entendeu? Tudo isso que eu estou dizendo é para todos aprenderem e tirar isso como lição, porque não é fácil seguirmos nossa vida adiante. Mas a questão que eu tenho certeza de uma coisa: onde quer que ele esteja, ele quer que todos os seus colegas e familiares continuem seguindo as vidas adiante, a fim de alcançar o objetivo, sempre alcançar a vitória.